Bem-vindo à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 35º dia do desafio e hoje nós vamos orar pelas emoções, para que haja controle das emoções nos relacionamentos. Você sabe o que é controlar as emoções? É por causa das emoções que muitos relacionamentos são destruídos. Porque a pessoa age no ânimo, na euforia ali do momento, na raiva e acaba tomando atitudes precipitadas. E por isso é necessário o autocontrole. A palavra do Senhor diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, fala sobre os dons do Espírito, os frutos do Espírito, e um deles é o domínio próprio. É necessário ter esse domínio próprio para conseguir combater as astúcias do inimigo. Ele sabe aonde te atingir, ele sabe aonde tocar na sua ferida, ele sabe a sua fraqueza. Então ele vai fazer de tudo para que você seja atingido naquela área que você tem maior dificuldade em se controlar. Então saber se controlar é saber se segurar, é saber se alterar quando necessário, é dirigir as suas manifestações. Controlar significa impedir que uma emoção apareça de uma forma brusca, forte, assim como ela surge pelo impacto da situação. Quando você controla e segura a sua emoção, de alguma forma você está suprimindo, e suprimir as emoções tem mais consequências do que a gente imagina. Muitas pessoas começam a sentir dores no corpo, tensões musculares, disfunções orgânicas. De repente começa a dar uma dor na barriga, o estômago já não funciona bem, às vezes dá até náusea. Tudo isso provocado pelas manifestações da emoção quando está suprimida ali. Manifestar toda e qualquer emoção tem ali o seu ônus, o seu problema. Ele pode ser prejudicial, pode provocar o estresse. As situações sociais, às vezes não muito felizes, podem provocar incômodos incontroláveis. E saber lidar com isso é de suma importância para que você não tenha negatividade nas suas atitudes, que você não tenha precipitações, para que o seu espírito, o seu corpo e a sua mente possam ser protegidos. Qual é a solução então? Reaprender. Essa é a palavra. Nós temos que agir como crianças. A criança, quando ela começa a ter uma discussãozinha com um coleguinha, ou ela ficou chateada com alguma coisa, rapidamente aquela situação passa e logo ela já está de bem com a outra pessoa, com o outro coleguinha. É rápido. E a tendência dela é, com o passar do tempo, ela ir perdendo essa habilidade de lidar com as frustrações. Ela já começa a guardar no coração. E quanto mais adulto e mais consciente, parece que as pessoas guardam muito mais coisas dentro do coração. E isso está provocando danos físicos, mentais e espirituais nas pessoas. Porque elas estão guardando dentro de si sentimentos que não são bons. Nós conhecemos doenças chamadas doenças psicossomáticas, são as doenças da alma. As dores que você vai ao médico e o médico nunca consegue diagnosticar. Há uma dor que se movimenta pelo corpo. Então essas doenças, elas são
provocadas pelas emoções em excesso. Então essas emoções, elas são destrutivas. As motivações mais profundas de cada escolha que uma pessoa faça são sempre de cunho emocional. E é preciso olhar as emoções e sentimentos, às vezes muito sutis, que estão interferindo fortemente em decisões, escolhas e opções da ação. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que são bem pequenininhas, mas que estão provocando grandes danos. São emoções lá aprisionadas dentro do seu coração. A gente tem que entender que nós temos que agir com serenidade em todas as coisas. Não é só suprimir, é tentar agir com calma, com cautela. Nós temos esse pensamento que nós vamos conseguir. Isso evita com que a gente se precipite e que a gente tome decisões erradas, porque a gente para, reflete e age. Agora, quando agimos em meio às emoções, principalmente quando essas emoções elas são eufóricas ou que elas são pessimistas, aí sim a coisa é muito drástica, porque geralmente as decisões tomadas baseadas em emoções não dão certo. Elas tendem a ser consideradas decisões erradas, porque agimos em meio à turbulência, em meio à situação que não é para se tomar decisões. Nesta vida, o que faz algo ser prejudicial é a desproporção. Ou seja, tudo o que é demais não é bom. E tudo o que também é de menos faz mal. Nós precisamos ser moderados. Um pouco de raiva, medo, vai te proteger e ajudar a reagir na hora certa. Mas muitas vezes a raiva fará com que a outra pessoa reaja também com raiva e não lhe oferecerá o que é justo. Quando estas emoções são desproporcionais, vocês terão reações inadequadas e, ao contrário do que se pensa, não terá mais resultado se agir mais intensamente. Por exemplo, você quer conquistar uma determinada pessoa e, para tal, usa todas as suas emoções e irá comprar presentes, mandar bilhetes, convidar para sair. Mas se você for intenso demais, vai agir como um perseguidor e assustará a pessoa. Tudo deve ser feito de maneira moderada, para que não haja situações constrangedoras. Você precisa entender que é natural do ser humano ter as emoções. O que se tem que ter cuidado é o controle dela, porque se você agir de forma obscura, você vai ter resultados obscuros. E com relação às explosões, por que nós nos explodimos? Porque a gente fica parecendo uma bomba e de repente explode. Cada explosão emocional, seja ela de raiva, de tristeza, de medo, demonstra que há um gatilho que foi acionado. Algo foi visto, ouvido ou percebido que acionou as lembranças negativas. Augusto Cury fala da memória killer, né? Ele fala dessa memória, que são aquelas pequenos detalhezinhos guardados na nossa mente desde os princípios da nossa vida, que vão ficando guardados ali e de repente alguém toca justamente naquilo que é o seu calo. E aí você não suporta e explode. É a gota d'água. Mas essa janela, ela pode ser evitada quando você traz à sua memória lembranças boas, positivas,
né? Então, as emoções, elas estão ligadas às situações. Quanto mais forte for a situação, quanto mais emocionante ela teve que ser, aquela situação foi para você, mais a sua memória vai guardar ali. E aí você tem que começar a adquirir emoções positivas para que essas janelas sejam bloqueadas no nome do Senhor Jesus. Então, as pessoas mais próximas, elas tendem a fazer isso conosco, de tocar justamente na nossa ferida. E aí, a nossa raiva, aquilo que estava dentro da gente sai como um vulcão ali que estava adormecido. Então, nós temos que ter atenção e tentar nos proteger e evitar situações que venham gerar essas janelas da nossa alma. As pessoas próximas, elas vão dizer que o jeito que esta pessoa fala não é nada de tão ruim. Então, por que algumas ficam transtornadas com algumas coisas, mas não afeta os outros? Por que algumas pessoas falam algumas coisas para nós e nós recebemos com fúria e outras pessoas falam da mesma forma e a gente já sabe lidar? A gente tem de fazer isso mais com os que estão próximos, mas quando é com os de fora, nós temos a tendência de suportar e não revidar na mesma moeda, não expor ali a nossa raiva, a nossa ira. Porque com os de fora a gente consegue fazer isso, mas com os de dentro a gente não consegue, já explode ali. Porque a gente tende a fazer isso com os que estão mais próximos mesmo. E nós temos que nos controlar, porque estes têm em sua história de vida vivências que as deixaram fragilizadas. E estas vivências podem incluir um pai que foi abusivo, uma situação de vergonha na infância ou qualquer outra coisa que tenha deixado uma marca ali. São as janelas killer, né? Tudo que deixa uma marca profunda. E muitas vezes essa ferida ela ainda está aberta, sangrando. Então toda vez que toca-se no assunto, o sangramento se torna maior. É como se você estivesse tirando aquela casquinha ali e nunca cicatriza. Veja como as emoções afetam o casamento, né? É destrutivo o casamento, porque geralmente a pessoa ela tá ali no seu convívio, você conhece ela em parte, em uma outra parte é desconhecida por você, porque só o Senhor conhece e sonda os corações. Então você vai e toca naquilo que é mais profundo para ela, lá naquela janelinha que ninguém tocava. Aí vem as situações de fúria, de raiva, e ela vai querer descontar. A ira e a depressão são apenas duas dentre as várias emoções negativas que podem atormentar a alma humana. Elas geralmente não passam de um modo habitual de pensar que ficou raízes no decorrer do tempo. Os homens tendem a acreditar que isso faz parte do seu caráter e não pode ser alterado. Muitas pessoas pensam que ela nasceu daquele jeito e ela vai morrer daquele jeito, mas na verdade esses padrões podem ser quebrados. Não seja uma espectadora observando a pessoa, um espectador observando a pessoa a ser manipulado pelas suas emoções. Você pode sim agir, a liberdade pode estar apenas a uma oração sua. Deus, ele pode mudar o curso do rio, ele pode mudar o curso dos mares, e ele pode mudar o coração do homem. Ele move as montanhas, as nuvens, ele transborda a sua graça a quem quer que lhe peça.
Então você está preparada para orar? Então vamos orar. O Senhor disse que redime as nossas almas quando confiamos em Ti. Eu oro para que nós tenhamos fé em que o Senhor remirá a alma das emoções negativas, que essa pessoa jamais seja controlada pela depressão, pela ira, pela ansiedade, que eu não seja controlada pela ira, pela depressão, pelos ciúmes, pela desesperança, pelo medo, pelo pensamento negativo, pelos pensamentos suicidas. Afasta esse mal, Pai. Tira, Pai, toda a falta de autocontrole. Eu oro para que o Senhor livre de todas as emoções controladoras que sejam negativas e contra a restauração. Liberte para que ele possa compartilhar sentimentos mais profundos comigo e com as outras pessoas. Liberte essa pessoa para que ela possa chorar quando for necessário, que ela não venha reprimir as suas emoções e se associar e se aproximar das drogas, dos vícios, do álcool, da prostituição. Que ela venha, Senhor Jesus, ser liberta, que o Senhor venha dar um riso novo, que o Senhor venha capacitar, achar graça, até mesmo nas situações em que ela não sente prazer ali, que ela esteja, Senhor, sendo tocada por Ti, que ela venha se acalmar. Ensine a tirar, Senhor Jesus, os olhos das circunstâncias que estão acontecendo, que essas pessoas possam entrar, Senhor Jesus, no Teu Pai, santuário, Senhor, e conhecer a Sua graça, a Sua libertação, que a alma dela esteja protegida e blindada, Senhor Jesus, pelos sentimentos, Pai, positivos, Pai. Que essas janelas, Pai, que são abertas, Senhor Jesus, que vem trazer esses gatilhos na mente, Pai, o Senhor venha, Pai, tirar agora, Pai. Que ela olhe, Pai, que ela observe, Senhor, mas que ela não sinta nada, Pai, que ela possa, Pai, aprender a perdoar. Refresque, Senhor Jesus, dá livramento, Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, gerar confiança no coração e que ela tenha capacidade de achar graça em meio às turbulências, que ela possa encontrar, Senhor, só o consolo, mesmo que a situação não esteja parecendo bem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela tenha o autocontrole, o domínio próprio, que seja gerado o amor, Senhor. Esse seja, Senhor, o maior sentimento no coração, gerado ali, Senhor, a tranquilidade, a serenidade, a paz. O Senhor venha trazer, Senhor, todos os sentimentos positivos, Pai. E mesmo em meio à tristeza, à dor, que ela passe por isso de forma a confiar que o Senhor resolverá todos os problemas, que ela entregue e confie somente em Ti. Unja essa pessoa com o óleo da alegria, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o que confia no seu próprio coração, Pai, não, Senhor Jesus amado, se sobressaia em prejudicar os outros, mas que ele confie, Senhor Jesus, na sua sabedoria, em nome de Jesus.